continuar a nossa série de mensagens. Essa mensagem de hoje eu dividi em duas partes. Então, a parte mais dura e difícil é hoje e a parte mais tranquila semana que vem, ok? Então, a gente vai fazer duas mensagens porque a história é longa, tá? Mas convido você, então, a abrir sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos falar sobre um homem muito importante na história, mas eu queria ler uma parte não tão bonita da história desse homem nessa noite. 2 Samuel capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 17. Vamos ler toda a história agora e depois dividimos ela nos subpontos. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Pode baixar um pouco o microfone. 2 Samuel capítulo 11, do 1 ao 16, diz assim: No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército do inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa, passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, beber, comer e dormir com a minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Versículo 17. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Até aí. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado por esse momento juntos como igreja, e que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, fale no nosso coração nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é esse: Davi segundo o seu, o que diz aí? Próprio coração. Talvez você nunca ouviu essa expressão. A gente lembra de Davi segundo o coração de Deus. Mas por isso que eu dividi em duas partes essa mensagem hoje. Hoje nós vamos ver a anatomia do próprio coração de Davi, sendo muito igual à nossa anatomia, o nosso próprio coração. Então a gente está dando essa série de mensagens sobre mudanças e a gente tem visto como homens têm sido transformados
e o que isso implica na vida deles, o encontro com o Senhor. Um fato importante, irmãos, é que a Bíblia, ela nunca esconde o coração, ela nunca esconde as ações dos homens e das mulheres que lá estão. Em nenhum momento. E isso nos leva a crer por alguns motivos. Primeiro, porque homens e mulheres de Deus, eles são tão suscetíveis ao pecado contra qualquer ser humano. Todos nós somos suscetíveis ao pecado. Se a gente brinca com o pecado, a gente vai ter sérias consequências, né? E a princípio, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei lembrando muito de uma citação que uma vez eu pensei. Deus leva a sério aquele pecado que a gente não leva. E todos nós temos pecados em que a gente não leva a sério. Sabe aquela mentirinha, sabe aquele momento que você fala uma coisa e aí, ou você faz algo errado e você na sua mente tenta justificar porque diz que todo mundo faz, ou porque você é assim, ou porque eu sou assim. Então, Deus leva a sério isso, porque pecado ofende quem Deus é. Então, mas Deus não esconde. Abraão era amigo de Deus, mas ele mentiu. Moisés, um grande líder, matou um egípcio. Jacó, como a gente viu algumas semanas atrás, era um enganador. Salomão foi um grande rei, mas ele sucumbiu em a sua moralidade. Davi era um grande rei, a gente vê as histórias de Davi, né? Antes de capítulo 11 de 2 Samuel, Davi é só elogios. Você vê as vitórias de Davi, Davi administrando bem o exército, Israel estava em paz, tudo estava bem. Davi era um grande rei, ele era estrategista, ele tinha uma moralidade muito legal, assim, admirável. Várias vezes ele poderia ter dado cabo com a vida de Saul, mas ele não deu. Então ele era um cara realmente crente. Ele cria no Senhor, ele tinha uma vida com Deus, mas aqui o capítulo 11 chega. 2 Samuel capítulo 11 é que nem Gênesis 3. As coisas estão bem até Gênesis 3. Depois dali, as coisas começam a ficar ruins. 2 Samuel capítulo 11, depois de 2 Samuel capítulo 11, as coisas também continuam assim, né? Então, o que realmente importa para nós nessa noite é que nós vamos ver o coração de Davi, a anatomia do seu coração e da sua queda. O que importa para nós, irmãos, é que o pecado não é brincadeira, que seus resultados são destrutivos. Mas também a gente vê nesse texto um Deus de profunda graça e misericórdia, atuando e transformando homens de dentro para fora, mulheres de dentro para fora. E o que há em comum entre os homens da Bíblia e nós, mulheres da Bíblia, e as mulheres que estão aqui, é que o nosso coração ele não é bom. O nosso coração não é bom. Eu trouxe 2 textos para você lembrar disso. Primeiro, o que diz aí? Pois... Muito bem, a igreja já pegou que eu gosto que a igreja leia, né? Isso aí foi ótimo agora, né? Segundo, o que diz aí? E aí? Esses são textos que Deus fala sobre o nosso coração. E se você comparar 2 Samuel 11 com o primeiro texto de Mateus, você vê muita coisa ali. Muita coisa. Então, em Gênesis, irmãos, nós já vemos 3 relatos, pelo menos, que são características de todos nós. Em relação ao nosso pecado, nós escondemos o nosso pecado muitas vezes, nós omitimos o nosso pecado e até nós negamos as nossas ações pecaminosas. 3 exemplos para nós. Adão e Eva, o que eles fizeram quando eles pecaram? Se esconderam do Senhor, né? Na viração do dia, Deus vem, procura eles, né? E o que eles estavam fazendo? Escondidos, né? Depois, capítulo 4, você tem Caim e Abel. Caim mata o seu irmão e que Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? Né? E aí, Caim é até meio, assim, ríspido com Deus, parece, né? Eu vou saber, eu não sou babado do meu irmão, mais ou menos assim, né? Mas também. E os irmãos de José fazem a mesma coisa. Quando eles fazem o plano para tirar José da vida deles, eles mergulham, né, a túnica de José no sangue de um cordeirinho e dizem para o pai dele que
Alguma coisa ruim aconteceu, mas eles não sabiam. Então a gente tem essa capacidade de esconder. Um irmão querido, que o Francisco, estava conversando esses dias, sobre esse texto, e ele fez uma frase muito legal. Ele falou assim que esse crime de Davi aqui seria perfeito se Deus não existisse. Porque você vai ver o que Davi faz para tentar esconder o que ele tinha feito de errado. Você vai ver interessante o que ele vai fazer aqui. Então a ênfase aqui, meus irmãos, essa noite, é de que não haverá transformação nas nossas vidas antes de nós sermos confrontados pelos nossos pecados. E não só confrontados, mas também transformados, purificados, limpados por Deus a partir disso. Nós precisamos conjugar um verbo chamado arrepender, vamos dizer assim. A gente precisa se arrepender das nossas práticas erradas. Nós precisamos entender que Deus leva a sério o pecado. Provérbios vai dizer para nós, quem oculta seus pecados, o que diz aí? Não prospera. Aí tem duas palavrinhas. Quem confessa e abandona, recebe misericórdia. Não é só confessar que eu tenho pecados, mas é eu mudar de vida. Eu abandonar aquilo. E eu encontro misericórdia assim. Existia uma ilustração de um homem que ele era um camponês e ele trabalhava no campo. E um dia esse homem ele estava limpando um campo dele e era muito frio. A história diz que era muito frio esse dia. E ele se encontra com uma serpente na frente dele. E ele então pega a pá dele e pensa assim, eu vou desferir um ataque mortal nessa serpente porque essa serpente é perigosa. Mas essa história a serpente fala com ele. E a serpente diz assim, por favor, senhor, está muito frio, eu não tenho força para te atacar. Eu não vou te atacar, está muito frio, não tenho, estou toda congelada, não tem como. Aquele camponês então olha para aquela cobra e sente compaixão por ela. Então ele pega aquela cobra, coloca no seu peito, enrola ela com um casaco e sai a trabalhar, a fazer a mesma coisa. E a história conta que enquanto aquele camponês está limpando o campo, aquela cobra começa a se aquecer no peito dele. E mais um pouquinho ela vai e desfere um golpe nele. Ele fica furioso com a cobra, joga a cobra no chão e diz assim, por que você fez isso? Eu poderia ter acabado contigo, eu poderia nem ter deixado você morrer no frio, mas eu te dei carinho, eu te dei atenção, eu te valorizei, eu te trouxe para perto de mim e você faz isso? Aí a cobra vira para ele e diz assim, você sabia muito bem que eu era uma serpente e que eu iria fazer isso. Essa é a minha característica. Nós fazemos a mesma coisa com pecados. Nós fazemos. Nós sabemos que é venenoso, é danoso, é mortal. E nós trazemos alguns pecados de estimação para o nosso peito e nós aquecemos ele. E de repente acontece alguma coisa ruim na nossa vida e nós, por que acontecem essas coisas? Então Davi, ele vai nos mostrar sobre isso. Não existe exemplo melhor na natureza também do que um iceberg. Você olha o iceberg lá pequenininho em cima, mas você vai ver lá no fundo, ele é fundo. Então a minha pergunta para você nessa noite é, o que ainda está escondido ou submerso em seu coração ou em nosso coração? O que ainda não foi confessado na sua vida perante Deus? O que você esconde no seu coração que fere quem Deus é? Quais são os pecados que ainda não foram confessados, não foram tratados perante o Senhor? A igreja, ela passa muitas vezes por um tempo de superficialidade, onde todos nós dizemos que está tudo bem na nossa vida. E gabinete serve só para comunicação. Nós não queremos tratar os problemas, nós queremos guardar os nossos problemas e esconder eles e achar que vai tudo acabar bem no fim. Mas não. Então o que você esconde? Talvez é um site pornográfico que ninguém sabe. Talvez é uma casa de apostas. Talvez é um vício. Não sei. Mas nós não escondemos nada do Senhor. Nada. E para nós sermos transformados por Deus, realmente, eu preciso ser, você precisa ser. Nós temos que jogar limpo com o Senhor. Pedir para Ele sondar o nosso coração e ver o que está escondido e submerso. Craig Groeschel, ele vai dizer, ele falando sobre esse texto, que se nós optarmos por continuarmos a esconder
O pecado poderá levar mais longe do que você gostaria e custar muito mais do que você imaginou que teria que pagar. Bom, Davi, então, ele reinava, o contexto aqui de Samuel, 2 Samuel, ele reinava sobre Israel. O reinado era relativamente tranquilo. A ocasião aqui de que Davi não foi para a guerra, provavelmente era porque Davi confiava naqueles homens. Davi baixou a guarda e talvez ele disse assim, olha, eu sei que eu deveria ir como rei, mas, quer saber, eu não vou, não preciso ir mais. Está tudo controlado, está tudo certo, então eu não vou mais. E a situação aqui parece que até estava bem encaminhada, ele não precisava mais sair para guerrear, mas Davi não guardou. Toda cidade ela tem um Instagram, né, da cidade, né? Aqui como é que é o nome? Nave News? Como é que é? Uma coisa assim, né? Vamos imaginar, então, que em Jerusalém tivesse essa não coisa. Aí eu joguei no chat lá e veio isso aí, ó. Jerusalém News, né? Seria a primeira capa de todos os avisos, né? Jerusalém, um escândalo no reinado. Um homem, né, adulterou, né? O rei Davi adulterou, matou o marido e convive. Seria um escândalo naquela época, e foi de fato. Então Davi, ele baixou a guarda e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito diferente. Mas Davi, ele é escrito como um homem segundo o coração de Deus. E embora Davi amasse Deus completamente, Davi não era imune à tentação, como nós. Um único olhar incendiou um barril de pólvora de adultério, assassinato e conspiração que explodiu, atingindo todas as áreas da vida de Davi. Pois bem, nessa noite eu gostaria de tirar lições dessa história de Davi. Davi não é pior do que nós, e nós não somos melhores do que Davi. Na realidade, nós somos tão infiéis a Deus e a sua vontade e a palavra quanto Davi também foi. Então que essa mensagem sirva de alerta para nós, porque o pecado é destrutivo para ambas as partes. Para ambas as partes. Há um texto que é importante para nós lermos antes. Diz aí em Coríntios, portanto, o que diz aí no grifado? Se vocês... Deus é fiel e Ele não permitirá realizações maiores do que perigosos suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará ainda para que consigam resistir. Então nós temos que cuidar, todos nós. Todos nós precisamos cuidar do nosso coração. A primeira lição que nós aprendemos é que a omissão, ela é o primeiro passo para a queda. Versículo 1 diz, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. O que acontece? O que Davi faz? Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou. Quer Davi tenha aqui, meus irmãos, ficado em Jerusalém por um bom motivo, ou quer não, uma coisa é verdade. Satanás sempre encontra algum tipo de maldade para ocupar mãos ociosas. O ócio não é apenas a ausência da atividade, pois todos nós precisamos de descanso e intervalos regulares. Antes, o ócio também é atividade sem propósito nem algum. Na realidade, quando Davi ele tira a armadura dele, quando ele precisava usar a armadura dele, é que as coisas começam ruim. Isso tem uma grande lição para nós, uma grande alusão para nós. Na vida cristã, nós não entramos sem Deus nos dar uma armadura. A mesma coisa. Se você ler Efésios 6, nós temos lá a armadura que Deus nos dá. Né? E lá nós temos toda a armadura que nós precisamos nos vestir para que a gente possa enfrentar as ciladas de Satanás e outras coisas. Mas toda vez que um cristão tenta enfrentar suas tentações por ele próprio, sem estar armado devidamente, vai acontecer isso aqui. Davi fez isso. Davi quis ir para a guerra, não quis ir para a guerra. Davi estava desarmado. A paisana, como a gente gosta de dizer, né? A paisana. E as coisas aqui aconteceram de ruim. Essa batalha
foi a mais difícil pela qual Davi passou. Não havia exércitos inimigos, não havia perseguição, não havia fome, não havia sede, não havia fuga, nem valentes guerreiros. O inimigo estava no coração de Davi, era a cobiça. O olho dele abriu portas do seu coração para a cobiça. E, em geral, o inimigo mais difícil de ser combatido está dentro de nós mesmos. É essa a luta que a gente tem. Paulo vai dizer em capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então essa é a luta que tem entre nós. E se a gente vai muito desarmado, a gente vai perder. Se a gente não estiver estudando a palavra de Deus, se a gente não estiver orando, se a gente não estiver realmente armado, não tem como. Não tem como. A gente não é tão forte assim como a gente gosta de dizer. A gente gosta de dizer que, não, nessa área aqui eu não tenho dificuldade. Nessa área aqui eu domino. Não domina nada. Não domina. Davi era o cara mais crente, vamos dizer assim, e caiu. Porque ele não vigiou. Não vigiou. Então nós precisamos cuidar. Segunda lição que nós aprendemos é que o lugar errado molda... O que diz aí? O olhar errado. Né? Continuando, certa tarde, Davi se levanta da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Presta atenção à resposta. Disseram, é Batseba, filha de Eliã. E o que diz agora? Ou seja, ela era uma mulher casada. Esposa de Urias, o Hitita. E Urias, ele era um dos amigões ali de Davi, né? O mais próximo. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer a notícia: estou grávida. Então é um pouquinho, é uma brecha que a gente dá e a gente pode cair. Tiago vai dizer para nós que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Uma lição para nós é que quem vai para a cama com a tentação se torna pai ou se torna mãe de algum pecado. Em algum momento. Quando a gente dá brecha, a gente vai ter muitas consequências ruins. Não é difícil aqui, meus irmãos, ver como os pecados de Davi se desenvolveram. A nossa santidade, por maior que seja, por maior que a gente busque, por si só não está imune à sonoplastia satânica que tão bem fala aos nossos ouvidos. Fascina os nossos olhos de forma indutiva. Você olhou desenhos dos anos 90? Quando alguém era pego numa decisão, o que aparecia dos dois lados? Quem lembra? Um anjinho e um diabinho, né? E o diabinho aí, ó, insistia o cara fazer errado. Esse negócio de bets que a gente falou semana passada, estava no Instagram essa semana, aí eu estava vendo os vídeos lá e passou um vídeo de um comediante. Ele não é cristão, tem nada de cristão. Mas ele estava falando sobre bets. Ele falou assim, eu estava olhando o jogo da Copa essa semana e o Satanás vai tentando a gente para a gente nos induzir a cair nesses jogos de apostas. E ele começa com R$20, com pouquinhas coisas, e quando vê o cara está perdido. Olha a percepção de alguém que não é crente, gente. Então tá aí. Se a gente não vigiar, irmãos, nós vamos cair, nós vamos derrapar. Então não é difícil. Nós somos tentados todos os dias. Talvez a sua tentação não seja que nem a minha, mas nós somos tentados. Nós somos. E nós precisamos entender isso. Um puritano chamado Dick, ele foi escrever um pouco sobre isso. Ele falou algo interessante que eu li essa semana. As provações, olha só o que ele começa a dizer, vem em meio ao quê? Prosperidade. E ela não é superada pela adversidade. Há muitos que não são detectados pela aflição, embora sejam pela paz e pela prosperidade, como Davi foi inocente em suas aflições. Se 100 Batsebas tivessem se encontrado com ele no deserto, no tempo que ele estava ali,
comprometido com Deus, comprometido com a missão, com tudo, ele não teria sido, o que diz aí? Abalado. Mas depois, quando estava despreocupado em seu reino, quão facilmente ele caiu. Então, quando a gente baixa a guarda, quando a gente acha que é bom, quando a gente acha que a gente é insuperável nessas coisas, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E Davi nos mostra isso. O termo aqui que aparece para olhar, Davi olhou para aquela mulher, é um termo fitar e continuar olhando. Davi não olhou e desviou o olhar, Davi olhou de cima a baixo, o verbo vai dizer. O verbo vai dizer. Então é uma visão aqui. Então para nós tem uma lição. O que a gente tem olhado? O que a gente tem olhado? O que nós estamos procurando com os nossos olhos? Seja em qualquer lugar, seja na internet, seja na rua, e tantas outras coisas. Eu vou contar uma ilustração para a igreja, porque isso aconteceu comigo e aconteceu com a Miri lá em Santa Maria. A gente morou logo que a gente casou, a gente foi morar a gente casou e a gente se mudou para um apartamento. E nesse apartamento ele era segundo andar, e era num conjunto de prédios assim, e tinha a porta da cozinha, daí para lá assim tinha uma grande área assim. A gente estendia a roupa ali, ficava ali tomando chimarrão de noite e tal, e dava para o canto assim de uma outra janela. E um belo dia, a Miri estendendo roupa, eu estava na sala, ela falou: amor, pega umas roupas lá porque já deu, estou indo para lá. Quando eu pego assim uma camisa no varal, tinha a janela da minha vizinha, onde está o Paulo aqui. E aí minha vizinha seminua gravando vídeos. Aí eu prontamente peguei, né, vim assim. Falei, como é que eu vou falar para a Miri? Como é que eu vou contar essa história para a Miri agora? Aí contei para a Miri, amor, vai na janela lá. Aí a Miri foi e a menina estava lá. Eu perdi a minha liberdade de ir na nossa sacada. Eu não podia ir mais lá, porque isso se repetiu inúmeras vezes. Então eu ia até a cozinha e eu olhava se ela estava lá. Não está, aí eu conseguia ir lá. Ou eu pedia para a Miri ir na frente, aí a Miri olhava se a menina estava lá. Depois, graças a Deus, de tanta oração, ela se mudou. Né? Mas entende? Imagina se eu continuo alimentando aquilo. Se eu continuo a olhar. Se eu não falo para a Miri que aquilo estava acontecendo. Né? Eu ia cair. Talvez eu não ia cair fisicamente, mas eu ia cair aqui. E é aqui que começam os problemas. O Tripp vai dizer que o adultério físico é simplesmente o corpo indo para onde? O coração já foi há muito tempo. Davi, ele olhou. Davi, ele pensou. Davi cobiçou. Davi chamou. E se você notar na história de Davi, a consciência dele para a palavra de Deus começa a ficar ensurdecida. Porque alguém diz para ele que aquela mulher não estava disponível, ela era casada. E ele continua. Então a minha pergunta para você é essa: para onde você tem olhado? Ou o que você continua olhando? Talvez hoje a sua luta sejam sites pornográficos, aplicativos de encontro, como eu já falei, casas de apostas, carrinhos de sites de compras. Às vezes a gente fica ali, né? Tem gente que nem é um carrinho, é uma concessionária já né? Fica olhando, vai cobiçando. Fala a Deus, né? Vamos dizer assim, né? Mas o que nós temos olhado? Terceira lição. O pecado oculto sempre produz estragos, o que diz aí? Maiores. Chega a notícia para Davi que Davi vai ser pai. O que Davi faz? Davi ele monta 3 planos. O primeiro plano, ele tenta dar um vale night para Urias. Chama Urias. Urias, tu está trabalhando demais, Urias. Toma aqui uma pizza da Master para ti. Vai ser feliz na tua casa, né? Urias era fiel a Davi. Urias não vai. Segunda, Davi chama Urias para tomar uns drinks. Né? E vai indo. E ele achou que então a consciência de Urias ia ficar fragilizada e Urias ia para casa
Urias não foi, Urias dormiu. E aí, o terceiro plano é quando ele manda, então, uma carta de morte, dizendo para colocar Urias na parte mais cruel dentro daquela batalha. E Urias vai e é morto. Essa é a maldade do coração da gente. Quando a gente não confessa os nossos pecados, nós temos a brilhante ou a não brilhante ideia de ir ocultando, e isso vai prejudicando cada vez mais, e nós vamos nos afundando cada vez mais, e a nossa consciência vai ficando mais ensurdecida contra as coisas de Deus, e dá esses resultados. Um engano puxa o outro, um flerte, um clique, uma conversa puxa a outra, e tudo se torna algo destrutivo e corrosivo. Aí Davi pensa assim: consegui, mas seria um crime perfeito se Deus não existisse. Então a gente aprende uma outra lição desse texto. A aparente impunidade nunca anula o juízo de Deus. Nunca. Você pode pensar que o que você está fazendo de errado está tudo bem, que ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe. Agora eu convido você para ir abrir a sua Bíblia aí em 2 Samuel 12. Deixa aberto aí que nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse texto. Mas ali o versículo diz assim: quando a esposa de Urias soube que o marido havia morrido, o que aconteceu? Diz ali? Chorou, né? A esposa chorou por ele. Olha o que Davi faz. Terminado o período de luto, Davi manda então trazer Batseba para o palácio, e ela se tornou uma das suas esposas e deu à luz a um filho. Olha que interessante. Davi sai como o cara que foi o salvador de Batseba. Acabou. Davi deve ter pensado: olha, resolvi meus problemas. Eu esperei o período do luto, fiquei na minha, agora ela está livre, vou convidar ela para ser minha esposa, e fruto desse amor vai nascer um filho. Mas olha o que termina dizendo o texto ali: mas isso desagradou quem? O Senhor. Davi agora pensa que está tudo bem, quando na verdade o cerne de toda a história aqui nesse capítulo é esse versículo que nós lemos. O agrado e prazer que o pecado produz em nós é um desagrado e uma ofensa contra o próprio Deus. Então fuja, meu irmão, de ideias e citações de que o que é certo vai te trazer paz. Que o pecado não é ruim. O pecado não é ruim. As ofertas que o pecado dá, elas não são ofertas ruins. O pecado não é feio. O pecado é desejoso. Mas não vai trazer vida para você. Não vai. Talvez hoje seja uma das mensagens mais deixa eu mudar a palavra aqui. Seja uma das mensagens que as pessoas não querem ouvir. Talvez tenha pessoas pregando outras coisas até mais interessantes. Mas a gente precisa entender que pecado é algo que fere a santidade de Deus. E uma igreja que não pratica a santidade, ela não é saudável. Ela não está representando Deus de uma maneira certa. As igrejas estão infladas de pessoas. Só isso. Essa questão do número, de quantas pessoas tem na igreja, isso é uma das coisas que mais engana. Porque não quer dizer nada, muitas vezes. Nós precisamos praticar a palavra aqui. O pecado ele é feio, ele destrói, ele acaba com famílias, ele acaba com histórias. E a conta chega em algum momento. Então, quem você vive para agradar na sua vida? Você mesmo? Nenhum pecado, meu irmão e minha irmã, passa desapercebido pelos olhos do Senhor. A conta chega. Nós temos a falsa sensação de estarmos felizes e bem fazendo algo que desagrada ao Senhor, e não é assim. Olha esse texto aqui. O que diz aí? Nada em toda a criação está o quê? Tudo está. Nada está oculto aos olhos de Deus. Você pode enganar todo mundo, sua esposa, seu marido, seu pastor, seus filhos, seus tios, seus avós, você mesmo. Mas do Senhor nós não enganamos. Indo para o fim, aqui Davi, ele
tem um confronto com ele mesmo. Versículo Samuel, 2 Samuel 12 diz assim: Então Natã, Deus envia Natã, um profeta, para falar com Davi. E Davi, ele chega para Davi e ele começa a contar uma história para Davi. E que existia um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhinhas, né, e tal. E tinha um outro que não tinha quase nada, ele era um homem pobre e ele tinha uma ovelhinha que ele amava. Aí, de repente, esse rei ele teve que dar um banquete, algo assim. E ele, em vez de pegar uma das suas ovelhinhas, o que ele faz? Ele vai lá e pega a ovelhinha daquele homem que não tinha nada e sacrifica. Davi fica furioso com isso. Davi ele fica brabo com isso e ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, olha só, usando até a palavra de Deus, né? Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Olha a religiosidade de Davi aqui. Davi faz o que faz e agora diz: tão certo quanto vive o Senhor. Eu não concordo com isso, isso é um pecado, isso é um absurdo. Davi julga aquele homem sem perceber que ele estava julgando a quem mesmo? Ele próprio. De todos os tipos de cegueira, o pior é aquele que nos cega de quem nós somos, irmãos. Joseph Butler tem uma frase que ele diz, né? Muitos homens parecem desconhecer inteiramente o próprio caráter. E Davi era um deles. Tem alguns elogios que eu não concordo que a gente faça de nós mesmos. Porque eu acho que eles não valem muita coisa. Quando eu digo assim, eu sou humilde, o que eu estou dizendo? Eu não sou, né? Eu sou o cara mais humilde que você vai conhecer, né? Você não é. E quando nós dizemos que nós somos uma pessoa de caráter, alguém tem que confirmar isso. Alguém tem que confirmar isso. Porque eu posso dizer muitas coisas ao meu respeito, mas alguém tem que confirmar isso. Davi fez a mesma coisa que a gente faz, irmãos. A gente é cheio de pecado, mas a gente gosta de falar do pecado dos outros. A gente é cheio de pecado, mas a gente só olha o pecado dos outros. A gente não oferece um apoio, uma ajuda. A gente fica caçando pecados no Instagram. Tu viu que aquela irmã postou? Meu Deus! Não vi. Você viu? Vi, te incomodou? Sim. Você falou com ela? Não, pastor. E aí entra o senhor. Entende? A gente não olha o nosso caráter. Não olha o nosso caráter. Deus, na sua imensa misericórdia aqui, Ele põe diante de Davi um espelho para que ele pudesse ver quem de fato ele era e do que o seu coração é capaz. Que o nosso coração é capaz. E é isso que o Evangelho faz conosco. Ele precisa expor para nos amar por meio da sua palavra. Nós somos expostos. Nós precisamos ser rasgados, transformados e restaurados. Não haverá transformação de Deus na sua vida e na minha vida enquanto você achar que você é bom, que o seu coração é lindo. Não, você tem que entender o quão cruel você e eu somos. O quão pecadores nós somos. Se nós acordamos, irmãos, todos os dias achando que nós somos merecedores de acordar, a gente não entendeu a graça ainda. Se nós achamos que o mérito está na gente, nós não entendemos a graça ainda. Em nenhum momento. Olha o que Deus faz com Davi. Deus trata Davi. E é isso que Ele quer fazer com a gente. Deus está sendo amoroso com Davi aqui. E aí Natã vai dizer, né, para ele: tu é esse homem. No texto ali, está aqui. Você é esse homem. Você é esse homem. Olha só o que nós lemos em Hebreus sobre a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula. Olha o que ela faz. Trazendo a luz, e diz aí, Natã foi pela palavra de Deus falar com Davi. E é isso que nós precisamos. A palavra de Deus precisa nos confrontar para poder gerar vida em nós. E é isso que ela faz. É isso que ela faz. Não sei se você tem na sua casa caixinha de promessas. Alguém já teve caixinha de promessas aqui? Já? Caixinha de promessas é uma benção, né? O problema é que não tem os textos lá.
Se acordar todo dia lá e puxar uma caixinha lá e dizer assim, né? Senhor é teu pastor e nada te faltará. Aonde você botar a planta dos teus pés, né? Você sai, olha, uma benção. Que dia legal. Mas imagina se você pega a caixinha da palavra mesmo e você puxa ali na segunda e diz assim, você é esse homem. Você é essa mulher. Você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender. A palavra de Deus tem essas duas coisas. Sexta e última lição é uma lição para nós, igreja, também. Na nossa vida nós precisamos de Natãs. Precisamos. Então, o versículo 7 do Samuel 12 diz, então Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e os livrei da mão de Saul. Nós precisamos de irmãos que são usados pelo Senhor para nos confrontar, nos fazer perceber o que está errado em nossa vida. Pergunto para a igreja, você tem irmãos assim, que caminham com você e esses irmãos podem chegar em você e confrontar você? Sim ou não? Pensa aí. Será que eu tenho alguém, né? Ou será que as pessoas que eu me relaciono têm que ser as pessoas que pensam igual a mim, que falam igual a mim, e elas não estão autorizadas a fazer isso? Sinceramente, a gente não quer Natãs na nossa vida. Nós queremos Urias, fiéis companheiros. Mas nós precisamos de Natãs. Nós precisamos de pessoas que nos confrontam em amor, que nos trazem para a realidade. A gente precisa disso. Provérbios vai dizer, as feridas feitas por um amigo sincero, o que diz aí? As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que o beijo de um inimigo. Então, nós precisamos de pessoas assim. Mas hoje é mais fácil você trocar de igreja do que ficar ser cuidado, confrontado e amado. Deus amava Davi. E Deus sabia que Davi precisava ser confrontado do seu pecado. Da mesma maneira, também nós precisamos ser. Concluindo, graças ao Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros, os pecados e erros de Davi, as nossas falhas e as nossas ofensas, e cravou na cruz. Então, embora Davi tenha esse marco horrendo em sua vida, a cruz cobriu esse pecado e ele obteve perdão e graça. Olha o que o texto diz depois do confronto de Natã. O que Davi faz? Pequei contra o Senhor. Nosso pecado, irmão, é sempre contra Deus em primeiro lugar. Nunca é contra pessoas em primeiro lugar. É contra Deus. Sim, Natã diz, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Mas você sabe a história que a família de Davi tem consequências. O pecado tem consequências, irmãos. Nós podemos ter o perdão de Deus, mas tem consequências. E foi nesse texto, de contexto de angústia, que Davi então escreve o Salmo 51, que a gente vai estudar semana que vem. Aí semana que vem nós vamos ver um Davi segundo o coração de Deus. É isso que o Evangelho faz na gente. Ele primeiro confronta quem nós somos, para depois ele nos dizer aquilo que Jesus fez por nós. E um fato curioso é que esse encontro de Natã e Davi demorou mais ou menos 9 meses. 9 meses. Porque é exatamente esse tempo que Davi vai escrever o Salmo 51. 9 meses Davi ficou com isso guardado, escondido. Aí depois ele é confrontado. Você tem alguma coisa que está mais de 9 meses na sua vida sem você confessar ao Senhor? Tem alguma coisa aí dentro que você não confessou para ninguém? Deus, ele sabe, mas ele quer ouvir da gente e quer conversar com a gente. Última citação diz o que o homem descobre. O que diz aí? Deus cobrirá. E o que o homem cobre, Deus, em algum momento, seremos expostos. Minha filha está falante hoje, né? Hoje a Helena está dizendo amém do jeito dela, né? Irmãos, eu pedi para o Michel, pode vir, Michel. Uma música também não tão nova, né? Pedi para ele. Mas foi uma música que falou muito ao meu coração essa semana, estudando esse texto. E como eu fui confrontado com esse capítulo.
E ele fala sobre os olhos do Senhor estarem sobre nós. E a nossa perspectiva, muitas vezes, é que quando a gente canta músicas assim, que coisa boa, Deus está olhando para mim, para as minhas aflições, e é isso mesmo, Deus olha para isso. Mas que você possa fazer isso, cantar essa música diferente hoje, para que Deus sonde o teu coração acerca da sua vida. Há um texto em Tiago que vai dizer, confessem, vamos ler juntos esse último? Confessem seus pecados Nós somos uma família, irmãos, e nós precisamos aprender ou reaprender a andar juntos novamente. Um cuidando do outro. Então, talvez você queira conversar com alguém. Procure um irmão maduro na fé. Converse. Ore. Nós temos pessoas que podem fazer isso. Eu estou aqui também, mas se você talvez tenha um irmão, uma irmã, você tem mais comunhão, procure. Irmão, eu preciso conversar sobre isso tem me incomodado. Eu tenho tido essa dificuldade, eu tenho caído nesse pecado. E você vai perceber que às vezes a luta que você acha que só você tem, todos nós temos. Mas nós não podemos dar brechas, não podemos. Eu e a Miriam, a gente tem um combinado de sermos os mais, de confessar um ao outro. E isso tem nos ajudado. Isso não nos torna perfeitos, não nos torna melhor. A história que eu falei da mulher do terraço lá em Santa Maria foi uma coisa que foi difícil, não foi fácil. Mas se eu não tivesse o apoio da minha esposa, e não tivesse trazido luz a isso, eu poderia ter sérios problemas. É isso. José nos ensina o que sobre esses pecados sexuais? Nós devemos enfrentar ou nós temos que fazer? Fugir. Não banque o forte. Não banque. Você não é forte. Você é tão pecador quanto Davi. E eu também.